Graça e paz, povo do avivamento. Como que eu não poderia iniciar esse podcast dessa forma, mas vocês já vão entender o porquê. Antes disso, vou ler aqui um trechinho de uma palavra que Deus tocou mais cedo no meu coração, que é em Filipenses 4, 12 e 13, em que fala exatamente isso. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E essa introdução aí breve que eu fiz para vocês é justamente para a gente já começar a falar sobre o que é o tema de hoje do Nova Chance. Prosperidade segundo a Bíblia. Muitos aí confundem exatamente o que seria prosperidade. E hoje eu trouxe uma pessoa queridíssima aí, que a gente tem aí, eu e meu esposo, a gente tem no nosso coração, como amigo também da família, né? Mas apresento hoje para vocês o pastor Reginaldo. Ele, juntamente com a pastora, esqueci, me perdoe, Ângela, a pastora Ângela, eles são os proprietários da RA Cosméticos. E hoje ele veio falar para a gente sobre prosperidade. Boa tarde, pastor. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. Que bom. E hoje a gente conversando mais cedo ali sobre prosperidade, né? Tem um testemunho de vida gigantesco aí da sua trajetória com Jesus, né? A gente sabe aí que alguns percalços que a gente vive, né? Mas tem um detalhe que as pessoas não conseguem entender o que seria exatamente a prosperidade. Eu coloco a prosperidade de uma maneira bem simples, né? Eu coloco da situação, é não ter falta de nada. Independente se você está na bonança, se você está na escassez, se você tem muito ou se você tem pouco, né? Deus não deixar faltar nada. Então tem muita gente que tem muito, mas não é próspero. E tem tanta gente que tem pouco e é. Então não tem nada a ver com condição financeira, né? A prosperidade é não ter falta de nada. Isso é prosperidade, tanto na área financeira quanto na área emocional, na área familiar, né? Nos relacionamentos em todas as áreas. A pessoa é completo, né? A pessoa é uma pessoa próspera em todas as áreas. E aí, como que é essa prosperidade na sua vida? Porque a gente sabe assim que a gente tem sempre uma vida, né? A gente nasce, cresce, mas sempre tem aquele momento em que Jesus está ali, que é o divisor de águas. Aconteceu isso com o senhor também, aquele momento? Eu já nasci num lar cristão, então eu aprendi muitos princípios e teve momentos da minha vida que as minhas decisões me levaram a alguns caminhos que, né, não gostaria de ter percorrido. Mas, assim, eu relaciono a prosperidade à obediência. E eu relaciono a obediência como um ato de amor. Entendeu? Então, quando há uma desobediência, há um sinal muito claro de falta de amor. E não é sentimental, né? Eu falo de um amor de atitude, porque o amor não é o que você sente. O amor é o que você escolhe, é o que você faz. Então, algumas vezes eu tive algumas escolhas, fiz algumas escolhas que não me ajudaram muito. Mas todas essas escolhas que eu fiz e de errado me deu experiência, entendeu? Mesmo que tenha sido uma experiência ruim, serve para que hoje eu consiga ajudar algumas pessoas, né? Se eu ver a pessoa repetindo aquele comportamento, eu sei que vai dar errado. Então, mesmo nas coisas ruins que acontecem com a gente,
nós temos a oportunidade de aprender para ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo. Então, eu acho que você fez uma escolha, você tem que aceitar as consequências daquela escolha, e não importa se a consequência daquela escolha foi algo ruim ou bom, o que importa é o que você faz com aquilo. Então, se alguém fez uma escolha ruim e prejudicou demais, se essa pessoa ficar presa àquilo, ela vai ficar pro resto da vida presa naquela situação, não perdoa quem fez, não perdoa, não consegue se perdoar, mas, né, ela pode usar aquilo como algo bom também. Então, pode levar aquilo para ajudar outras pessoas com aquela experiência. Então, eu penso mais ou menos assim. Então, a prosperidade na minha vida, ela veio através de escolhas, entendeu? Então, tive as escolhas ruins, mas chegou em um determinado momento que você começa a fazer as escolhas certas, e aí você tem a colheita do que é ruim, que você plantou, mas depois você vai colhendo também as coisas, as coisas boas, os né? bons frutos, os bons né? frutos das coisas boas que você também plantou. Então, uma hora para de colher das coisas ruins, se você começa a ter boas atitudes, entendeu? E isso tudo quando se é obediente, Quando né? você é E a obediente. gente até conversando mais cedo ali, eu comentei com o senhor sobre a questão da obediência, né? A questão da submissão dentro do casamento e tudo mais. E a gente vê que existem muitos fatos, muitas situações que até o meu esposo, ele comenta, a desobediência gera maldição. Ele sempre brinca assim, fala, tudo que às vezes as crianças vão teimar, ele fala, ó, tá vendo? Desobediência gera. Eu brinco com a minha filha mais nova, falo assim, tanto a obediência quanto a desobediência gera uma consequência, né? Então, seja boa ou ruim, uma consequência vai ter, né? Então, pode ser ônus ou pode ser bônus. Então, você que escolhe. Não tem. E aí a gente vê também, retornando essa questão, né, da prosperidade, a gente comentando que às vezes as pessoas elas acham que é dinheiro. A pessoa ela só é próspera quando ela tem algo, quando tem bens, né? E a gente vê que são várias situações, né? A gente vai vivendo, até mesmo, estava lendo mais cedo aí essa questão da carta de Paulo, né, aos Filipenses. A gente vê que nossa vida é mais ou menos assim, a gente vai vivendo e a gente tem que sempre dar graças a tudo que a gente tem, né? Isso, de certa forma, seria uma obediência, seria algo, a gratidão, como que... Essa leitura, inclusive, quando eu estava a caminho, né, que quando eu recebi o convite, eu falei assim, eu vou preparar algo. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou falar sobre o que eu vivo, não sobre o que eu quero que as pessoas vivam, entendeu? Então, o que me veio foi exatamente esta passagem. Então, ser grato a Deus por todas as situações é muito importante. Então, se você às vezes está num momento de escassez, que é um momento, né, saber ser grato a Deus por aquilo e aprender com aquela situação, mas também saber ser grato a Deus no momento que você estiver no momento de abundância, né? E até quando nós estávamos comentando ali, eu falei assim, é muito mais fácil uma pessoa que está vivendo uma situação de bonança na vida, onde que financeiramente as coisas estão muito boas, é mais fácil esta pessoa se esquecer de Deus do que uma pessoa que está na escassez, porque às vezes se ela estiver na escassez, ela busca Deus em tudo, então ela está conversando com Deus o tempo todo, então fala, Deus me ajuda nessa situação, me ajuda naquela, ela convida o Espírito Santo, fala assim, ó, entra comigo aqui, entra comigo ali, mas aí às vezes chega esse momento que a conta bancária está tudo belezinha, que está com a fartura ali, e ao invés da pessoa continuar contando com Deus, ela começa a contar com o que ela tem na conta bancária, e aí ela começa a se esquecer do Criador. Então, eu costumo dizer que é mais fácil uma pessoa se esquecer de Deus quando ela está na prosperidade, ela tem que tomar muito mais cuidado do que quando ela está no momento de dificuldade.
E a obediência, ela gera uma consequência muito boa. E Deus fala assim, ó, que nós temos que obedecer os mandamentos, né? E obedecer os mandamentos, e fala assim, se você obedecer os mandamentos, tudo vai bem. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou assim, ó, se você obedecer verdadeiramente, né, eu vou interceder ao Pai por você. Então, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, ele vai conceder. Só que para você ter acesso a isso, para esse tudo que ele fala, você tem que ser obediente, é como um filho que desobedece. Então, no momento que ele te pede algo, o seu coração não está disposto a fazer pelo seu filho aquilo que ele pediu. Por quê? Porque você está triste pela desobediência, que é uma falta de amor. Entendeu? Naquele momento do seu filho. Então, eu vejo Deus da mesma maneira. Ele fala assim, se você está sendo obediente a Ele, então, quando você pede algo, Ele tem prazer em fazer aquilo que você pediu. Por quê? Porque é algo que você só está colhendo, né? Em consequência da obediência que está sendo gerada ali. E lembrando que não é uma barganha, né? Que tem pessoas que confundem. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou obedecer para Deus me retribuir com algo. Não chega que as pessoas confundem. Falam, não, eu vou barganhar. Deus não se barganha. Não se barganha, mas assim, nós temos que ser intencionais, entendeu? Tudo que nós fazemos, ele tem que ser intencional. Então, eu quero fazer algo para você, mas não esperando a recompensa, mas eu tenho que fazer intencional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, eu tenho que saber em quanto tempo eu quero fazer com que aquilo aconteça, né? Nós temos que ser intencionais. Então, fala assim, eu vou ser obediente a Deus não pelo castigo. Você está entendendo? Porque Deus ele não é castigo. Nós temos consequências. Mas eu falo assim, eu vou ser obediente a Deus porque eu sei onde eu quero chegar. Então, muitas vezes acontecem situações que, dependendo do meio que você vive ou da situação, vão te levar a fazer algo ruim. Então, e você deixa de fazer aquele algo ruim, não por causa da pessoa, mas por causa de Deus que vem em primeiro lugar. Então, nós temos que... A prosperidade, ela tem a ver muito com isso. Então, aonde nós colocamos verdadeiramente as coisas no seu lugar? Então, em primeiro lugar, vem Deus na nossa vida. Então, a palavra de Deus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais... as outras coisas serão acrescentadas. Mas aí Deus coloca assim, fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas como um mandamento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a prosperidade, ela provém do quê? De seguir principalmente esses dois princípios, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Porque se eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, então dificilmente eu vou fazer algo que prejudique ele. Dificilmente eu vou falar mal dele, dificilmente eu vou roubá-lo, dificilmente ele vai adulterar, dificilmente ele vai matar. Você está entendendo? Então, amar a Deus e amar ao próximo tem tudo a ver com o princípio da prosperidade. Então, a prosperidade não está em você ser muito bom naquilo que você faz. A prosperidade está em você honrar a Deus em tudo que você faz. Então, por que hoje eu me considero uma pessoa que é boa nas vendas? Mas eu não me considero porque eu sou merecedor de tudo isso. Eu me considero uma pessoa que sou muito esforçado, entendeu? Mas eu dou todo esse mérito para Deus. Porque se ele não me desse a sabedoria através de todas as experiências que eu tive, tanto boas quanto ruins, né? Essa sabedoria que trouxe o entendimento e o conhecimento hoje para que eu, dentro do que eu faço,
eu conseguisse ter uma excelência. Mas essa excelência eu não busco fazer pensando no meu próprio bem. Eu penso em, primeiramente, fazer o bem para as pessoas, fazer com que aquilo que eu estou oferecendo, primeiro, ele seja muito bom para aquela pessoa que eu estou oferecendo. Porque se eu consigo ajudar os outros a prosperarem, automaticamente essa prosperidade vai acontecer, como diz lá em Mateus. Fala assim, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Então, é muito diferente de você correr atrás do dinheiro, fazer as coisas pelo dinheiro. Eu gosto de fazer as coisas exatamente pelas pessoas, pelo bem das pessoas. E automaticamente esse dinheiro, essas bênçãos que seria essas coisas financeiras que as pessoas associam à prosperidade, ela fala assim que essas bênçãos te alcançarão. E para alcançar alguém, nós precisamos estar numa velocidade maior do que a da pessoa que nós temos que alcançar. Então, para o dinheiro ou as bênçãos nos alcançarem, vai significar que nós estamos numa velocidade maior que aquela velocidade das bênçãos e elas vão ter que acelerar para chegar até nós. Então, nós não estamos preocupados com o financeiro, nós estamos preocupados com o que Deus quer para a gente, com o princípio, com o que Ele quer de reino para a nossa vida. Aí nós ajudamos as pessoas pelo caminho, com o conhecimento que Ele nos dá, e aí ajudamos essas pessoas a prosperarem, a elas terem uma vida melhor, tanto no relacionamento, quanto na sua vida secular, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, na área espiritual. E aí, consequentemente, essa pessoa vai ser próspera em todas as suas áreas, e você conseguindo ajudar, você também vai ser próspero, e as outras coisas vão automaticamente correr atrás da gente. E é algo... não é consequência, mas são processos. Processos. São processos. E aí, durante essa caminhada toda, qual que é o momento em que você parou e falou assim, eu sou próspero? Teve aquele momento que parou e falou, nossa, eu sou próspero. Quando inicia o dia, eu já sei que eu sou próspero, porque eu já sou grato a Deus por aquele dia. E quando inicia o meu dia, eu não preciso trabalhar, porque eu amo o que eu faço. Então, se eu amo o que eu faço, eu não trabalho nenhum dia da minha vida. Então, eu amo fazer as visitas aos meus clientes e ajudá-los a ter ideias para prosperar os negócios deles. Então, mas a maior prosperidade, para mim, está quando acaba o meu dia e eu tenho um prazer muito grande em voltar para o meu lar. E eu saber que tanto a minha esposa, que hoje administra a empresa, quanto os meus filhos, né? O nosso lar é um ambiente de amor, de harmonia. Então, eu tenho prazer em voltar para a minha casa, onde é o meu lar. Então, tem muita gente que tem uma casa que é uma mansão, mas quando acaba o dia dela, ela quer fazer qualquer outra coisa, menos voltar para sua casa, porque a casa dele não tem paz. Muitas vezes é um lar onde tem muita briga, muita discussão, aonde ele chega, é um lugar muito bonito, tem toda a questão de ambiente que ela desfruta, mas ela não desfruta do que é o melhor que nós podemos ter nessa vida, que é paz, que é ter o amor das pessoas. Então tem muita gente que ela é afortunada, mas ela não é próspera. Porque quando acaba o dia, e não só quando acaba, mas durante o dia, todas as pessoas que o cercam é por interesse, é por causa das coisas que ela tem, e não por causa do que a pessoa pode oferecer de bom, não financeiramente. O conhecimento, o ensinamento, a presença da pessoa, né? É ser querido, as pessoas
gostarem de estar perto, entendeu? É você chegaram em um local e as pessoas gostarem de você estar ali. Então, isso para mim, eu considero como prosperidade. Você correr atrás dos sonhos é muito legal, entendeu? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre sonhos, mas para você alcançar um sonho, você tem um percurso, e esse percurso ele tem que ser prazeroso, entendeu? E você ser próspero é você aproveitar todo o caminho como uma viagem. Não importa aonde é que você vai chegar, o importante é você curtir todas as paradas, é curtir todos os momentos, é você estar na companhia de pessoas que você ama, que você gosta, que você quer fazer o bem. E não é só as pessoas, é você olhar para as pessoas sem julgamento, entendeu? É você olhar o seu próximo, independente das características, dos comportamentos, você respeitar as pessoas, porque você não sabe o que aquela pessoa passou. Então é muito fácil nós julgarmos alguém, né? A atitude de uma pessoa sem conhecer o passado, sem conhecer o que ela vive. Porque muitas vezes a atitude daquela pessoa é só um reflexo do que ela vem recebendo a vida inteira. Então tem pessoas que são maltratadas a vida toda, então o que ela sabe fazer é maltratar as outras pessoas. Ela não recebeu amor, então dificilmente ela vai saber amar. Então, se você faz um pré-julgamento de alguém relacionado a isso, dificilmente você vai compreender, entendeu? Então, nós temos que parar para ouvir as pessoas, entender. Ter essa empatia também, né? Porque a prosperidade é isso. A prosperidade é você amar as pessoas independente das escolhas delas, independente o respeito, né? Então, esses dias eu fui numa reunião e as pessoas estavam falando sobre a definição de beleza. E eu comecei a pensar, eu falei assim, a definição de beleza, para mim, é você olhar as pessoas sem julgamento algum. É você amar as pessoas independente de qualquer coisa. Porque se amar as pessoas independente do temperamento delas. Você está entendendo? Não é você julgar pelo que você gosta ou pelo que você não gosta. E as pessoas hoje em dia elas têm esse hábito, né, de pegar e tudo julgar. Então, se você vê a pessoa de repente com uma cara mais fechada ali, fala, não, fulano tá assim, então é porque aconteceu alguma coisa ruim, mas não sabe, de repente a pessoa está sentindo uma dor, a pessoa de repente está entristecida ali, mas por uma outra situação. E aí eu lembrando de uma outra situação aqui, da carta de Paulo, né? A gente fala dos dias bons, os dias maus, e tem uma situação que a gente vê que as pessoas se esquecem, que é a oração. E é o que fortalece, né? No caso, quando fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, que a gente vê que a oração, conversar com Deus, apresentar ali a gente os pedidos, no caso, descrever exatamente como a gente quer, acaba fortalecendo, né? Essa oração. Esse orar, esse conversar com Deus, como que é para você, assim, toda essa intimidade, digamos assim? Intimidade. Você falou a palavra certinha. Intimidade nós só temos com quem nós temos relacionamento. E nós só teremos intimidade com Deus se nós tivermos um relacionamento com Ele. Então, o que é o relacionamento? O relacionamento é você conversar. É você estar com aquela pessoa todos os dias. É você ter contato. Você entendendo? Ah, mas Deus você não vê. Mas não vê, mas pode ter um relacionamento. Então, pelo menos, eu converso com Deus o tempo todo. Sim. Você está entendendo? Então, esse relacionamento é o que gera intimidade. Você só tem intimidade com o seu cônjuge, né? E eu falo, a intimidade não é um momento que vocês estão a sós. A intimidade
é você estar andando com seu cônjuge na rua, ou com o seu amigo, ou com a pessoa que você tem essa intimidade, e acontecer uma situação, e aí você automaticamente, você não precisa falar nada, a pessoa olha dentro dos seus olhos, você já sabe o que a outra pessoa está pensando, aí ou vocês fazem uma cara de espanto, ou você já dá aquela gargalhada, porque você olha para a pessoa e a intimidade, você já sabe o que ela está pensando. Então, a intimidade com Deus é a mesma coisa. Então, quando você vê uma determinada situação e você sabe o que Deus quer que você faça. Então, chega aí um determinado momento que você tem um relacionamento com Deus de intimidade, que você vê uma certa situação e Deus fala para você, agora você precisa agir. E você sabe o que você tem que fazer. Muitas vezes você tem que abrir mão de algo financeiro para abençoar uma vida. Muitas vezes você tem que abrir apenas a sua boca e liberar uma palavra. Muitas vezes você não precisa falar nada. Deus fala assim, só dá um abraço, porque o que essa pessoa está precisando nesse momento é saber que eu estou com ela e que eu a amo. E esse amor que Deus tem, que é incondicional, que é independente de qualquer situação. Porque eu até falo, às vezes, que falo assim, não importa o que você faça, não tem nada que você possa fazer com que Deus te ame mais. E também não tem nada que você possa fazer com que ele também te ame menos. Ele simplesmente te ama. Independente se a pessoa é um estuprador, se ele é um assassino. Deus ama esta pessoa como ama todos. O amor dele não aprova o que a pessoa está escolhendo. Mas se essa pessoa ela se arrepende verdadeiramente, Deus perdoa ela. Como aquela que está levando uma vida regrada, mas às vezes ela peca em seu pensamento ou faz alguma coisa que considera-se algo pequeno, Deus também perdoa essa pessoa. É lógico que a consequência desses pecados são totalmente diferentes, mas são todos pecadores e Deus ama igualmente eles. Então, se o Filho de Deus, se Jesus, quando veio, nem ele julgou, quem somos nós para julgar uma pessoa que está fazendo algo que é errado, mas só é diferente do erro que nós cometemos? Porque é mais grave? Aí nós podemos apontar o nosso dedo e julgar? A gente já está errando aí, né? Já está. Quando aquela mulher foi pega em adultério, e Jesus estava escrevendo na areia, e eles quiseram testar Jesus, e aí Jesus falou assim, ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí passou-se algum tempo, ele olhou, pegou e perguntou para a mulher, falou assim, e aí, cadê seus acusadores? Ele falou, todos já foram embora. Eu falei assim, então, se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Se Jesus, que era o Filho de Deus, veio para falar do reino, e o reino de Deus, ele é o quê? Ele é o amor que nós temos que entregar. E tem gente que também, falando aí, eu lembrei, tem gente que deturpa também o que é o amor. Por exemplo, o amor de Deus. Tem gente que questiona, né? Na verdade, fala, mas como que Deus ama? Como que é esse amor? E aí as pessoas deturpam exatamente Coríntios. A gente vê que tem muitas pessoas que falam, acha que é aquele trecho. Agora eu não me recordo de memória, né? Mas quando a pessoa fala assim, que é o amor homem e mulher, não, na verdade é o amor de Deus para com nós. Ali descreve exatamente isso, né? Primeiro, nós temos que entender o que é amor, né? As pessoas confundem amor com um sentimento, como a paixão, como a felicidade, como a tristeza, né? Então, o amor não é isso, o amor é uma decisão. O perdão também não é um sentimento. O perdão também é uma decisão. E a alegria não tem nada a ver
com a felicidade. A alegria, ele é um fruto do Espírito, como o amor também. Então, são coisas que nós temos que trabalhar na nossa vida como ferramentas. Então, são ferramentas que nós temos que fazer o uso dela todos os dias. E quanto mais você usa uma ferramenta, melhor você fica em manuseá-la. E como um pintor, né? Como um motorista, como tudo que a gente faz e é bom, são ferramentas que nós trabalhamos todos os dias e nós vamos, nesse percurso, criando habilidades com essas ferramentas. E o amor é isso. O amor é uma ferramenta. O amor é uma decisão. Então, eu decido amar, independente de sentimento. Paixão é um sentimento. O amor é uma decisão. Eu decido perdoar uma pessoa que me fez mal. Eu decido pedir perdão para uma pessoa que eu fiz mal. E passar por cima do ego e passar por cima do orgulho. E quando eu falo que a prosperidade tá aí também. Quando eu consigo aceitar que eu sou o errado da situação e que eu preciso ressignificar. Não é verdade, eu errei, eu assumo o meu erro e assumo as consequências desse erro. E muitas vezes hoje as pessoas são tão vitimistas que elas sempre querem justificar os seus erros colocando a culpa na ação da outra pessoa. Você está entendendo? Então, quanto mais rápido nós compreendermos que nós temos que assumir os nossos erros e as consequências deles, independente da consequência, você vai viver em paz. E viver em paz não tem preço. Então, eu assumo que eu fiz algo errado e eu vou pagar por isso. E aí você pagou, tá pronto. Pagou, tá pago. Não tem mais acusação. Pode falar o que você quiser, é verdade, eu errei, tá bom, e daí? E agora? E agora? Mas você fez, tá bom, e aí? Você tá entendendo? Uma pessoa que assume a responsabilidade, ela pode receber a acusação que tá tudo bem. Agora, quem não assume e ela recebe uma acusação, aí ela já entra num modo de defesa automático. E aí essa pessoa, o que ela vai fazer? Vai atacar a outra com palavras, com tudo que for possível para se defender, porque ela não assume o que ela fez. Então, quando você aprende isso, você entra num modo de prosperidade emocional muito legal, você tá entendendo? Porque pode falar de você, tá tudo bem. Esse aí daí sou eu mesmo. Entendeu? E até a gente conversando mais cedo ali sobre casamento, né? Que às vezes tem, fazendo aí um comparativo, digamos assim. Muitas brigas dentro do casamento é justamente por, às vezes, a pessoa não assumir e falar, não, eu tô errado. Não, tudo bem. E às vezes as pessoas não entendem por que o casamento ele não prospera, ele não consegue seguir o fluxo natural que tem que ser, que é o casal ali sempre focado no um ao outro, né? E os dois com foco em Deus. E a gente vê que às vezes acontece isso, questão boba em casa, né? Às vezes fala assim, olha, eu fiz tal coisa, não, mas foi culpa sua. Eu não cheguei cedo no serviço, mas é porque você não acordou cedo. A culpa é sempre do outro, né? Então, é muito fácil a gente jogar a culpa no cônjuge, jogar a culpa nas pessoas. Então, essa falta de responsabilidade, que eu chamo, essa falta de assumir o governo sobre as suas responsabilidades, ela acaba gerando um vitimismo que daí você quer culpar a outra pessoa, quer jogar responsabilidade de algo que é seu para o outro. Então, ela falou assim, mas você não fez tal coisa, mas eu não fiz porque você fez. Mas você me xingou, mas eu xinguei porque você fez tal coisa. Mas você fez isso, eu fiz porque você fez isso. Então, assim, tipo, não, eu fiz porque eu quis mesmo. Você tá entendendo? Me perdoe porque eu tô errado. É a humildade. O interessante é que quem vai mostrar para você quem você é de verdade são as pessoas mais próximas. Então, Deus ele vai usar o seu cônjuge para mostrar para você os seus maiores defeitos.
E ele vai te confrontar bem de cara mesmo, e para você identificar o que você precisa ressignificar. Só que daí, se você entrar no modo, né, criança, que tem gente que volta lá na infância e aí recebeu um ataque, ela já pega e empurra. Você tá entendendo? Ele já não quer fazer mais nada. E tipo assim, e entra num modo de defesa e volta lá na infância, em algo que aconteceu, que fica preso naquilo também. E é muito interessante isso, como as pessoas conseguem voltar à infância muito rápido quando tem um confronto. Sim. Você está entendendo? As pessoas elas não estão prontas para serem confrontadas. Não tem essa maturidade para... E a gente vê assim, eu lembrei agora de um trecho, faz tempo eu comentando com meu esposo, uma brincadeira ali, a gente falou assim, então, a gente tava comentando, eu não lembro agora o que era. Falei para ele, então, né, Adão, se ele tivesse assumido que ele errou, aí ele, credo, eu falei, não, mas pensa assim, de uma forma mais tranquila, digamos assim, né, Adão, Deus falou assim, ó, não come, falou assim para Adão, não é para comer aquele fruto ali. Aí ele chegou para Eva e falou assim, não, ó, não pode. Aí a Eva teimou, aí aconteceu tudo aquilo, Deus falou assim, vem cá os dois. O que aconteceu, né? Aí Adão falou assim, não foi culpa minha não, foi dela aqui, da mulher que me deste. Aí eu até brinco e falei assim, não, mas ele não assumiu a responsabilidade. Falou assim, não, o senhor mandou eu errei, né? O senhor mandou eu não comer, mandou cuidar do jardim, eu errei. Eu falei assim, a gente era para estar todo mundo no paraíso. Se ele tivesse... Ele hoje assim, eu falei, não, mas a culpa foi de Adão. Aí ele jogou a culpa da Eva. Jogou na Eva. Falou, não, aí a Eva pegou e falou, não, foi a serpente lá que me enganou. Aí a Eva falou assim, a Eva também falou assim, não, realmente, eu não ouvi meu marido ali, eu não ouvi Adão. E aí foi a consequência, né? Você vai ver. Você falando disso daí, eu lembrei... A palavra fala assim que Davi foi um cara segundo o coração de Deus, né? E o legal é que, mesmo que Davi ele tenha escolhido fazer muitas coisas erradas, que se a gente for ler, às vezes a gente fica até um pouco assustado com as coisas que ele fez, mas no momento que ele foi confrontado de algo que ele tinha feito, e o profeta chegou para ele e falou assim, ó, esse cara aí é você. Então você tinha dado uma condenação, Davi, para essa situação, mas esse cara aí que você condenou é você mesmo, você fez isso. Aí ele fala assim, é verdade, esse sou eu mesmo. E ele imediatamente ele se arrepende. E então ele pega, rasga suas roupas, se veste com saco, joga cinzas na cabeça e ele se arrepende e pede perdão para Deus. E é esse coração que Deus quer que nós tenhamos. Você está entendendo? A ponto de você falar assim, ó, você errou, independente de quem está mostrando o seu erro. Você fala assim, é verdade, eu errei. Deus, me perdoa e já pede perdão para a pessoa também. Então, nós tivemos um ensinamento ontem na Casa de Fé, que é a nossa célula, né? Estamos fazendo um estudo sobre paternidade. E aí eu falei para as pessoas, falei assim, olha, e se vocês querem romper a vida de vocês e serem próximos, comecem agora a lembrar de todas as pessoas que fizeram mal para você, de todas as pessoas que você fez mal, e peça perdão para todas elas. Independente se não foi você quem fez o mal, vá lá e peça perdão. Então, pegue o seu telefone, mande uma mensagem, ligue, vá pessoalmente, faça o que precisa ser feito, peça perdão e deixe aquilo lá no passado, onde que tem que ficar. E agora vai ser feliz e vai viver no presente, entendeu? Então, viva o seu presente com prosperidade, com amor, sendo honesto com você mesmo, dos seus erros e tudo mais. Então, eu acho que a prosperidade está nessas escolhas aí, não está no financeiro. Que é o que as pessoas acreditam, né? Andar com o carro do ano, de repente numa casa que é até mesmo como comentou mais cedo, né? Às vezes as pessoas têm aquela casona, mas não tem... tem a casa, mas não tem o lar, né? Não tem aquele aconchego. Esses dias mesmo eu até comentei, o Ailton assustou, né? Meu esposo assustou, falou assim, eu do nada eu parei, Deus falou assim,
Você tá vendo como que você tem uma família? Você tem... Porque era justamente ele... Eu tava conversando com Deus sobre alguns assuntos, ele falou assim, ó, você não tá percebendo? O Espírito Santo tocou ali e falou assim... Aí eu brinquei com meu marido, falei assim, nossa, amor, a gente tem uma casa tão bonita, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, como assim? Do nada você falou... Eu falei, não, tirando os rabiscos que o Joaquim tá fazendo na parede, que criança naquela... E aí justamente é isso, né? E também tem a questão da visão da situação, que às vezes tem uma situação na nossa vida e a gente tem uma visão diferente, né? Você vai olhar assim e falar assim, nossa, a gente tem... E declarar também, a gente tem uma casa bonita, a gente tem uma vida boa, a gente tem... Eu acho que isso daí, de repente, também é importante para você começar a construir essa prosperidade, né? E para a gente encerrar aqui, nós falamos sobre obediência, e eu falo assim, muitas vezes nós, quando crianças, a única referência que nós temos são os nossos pais. Então, quando nós queremos algo, nós vamos e pedimos ao nosso pai. E aí, os nossos pais aqui na Terra, eles vão olhar para a gente e vai falar assim, olha, está pronto para receber. Não está pronto. Ó, você está preparado para receber isso que você pediu. Ó, você não está preparado. Então, um filho menor de idade chega para o pai e fala assim, pai, me empresta o carro. O pai, que é responsável, fala assim, filho, você ainda não tem o que precisa para poder dirigir. Então, você não tem a idade, você não está habilitado para exercer essa função, para fazer isso neste momento. E assim é o nosso Pai que está lá no céu. Muitas vezes nós pedimos coisas para Ele que nós não estamos preparados para receber. E se Ele der naquele momento, não vai ser uma bênção nas nossas vidas. Então, lá no céu existe, até eu estava lendo um livro que chama Chaves para a Economia do Céu, que fala que tem um lugar onde tudo o que nós precisamos, de quando nascemos até quando partiremos, que só Deus sabe, já está tudo preparado. Muitas vezes nós estamos pedindo algo para Deus e nós não estamos recebendo, porque na verdade é que nós não estamos preparados para receber aquilo. Sim. Você está entendendo? Então, todas as coisas que nós precisamos já estão prontas. O carro que você quer, a casa que você quer, a esposa que você quer, o marido, tudo que você precisa já está pronto. Muitas vezes somos nós que estamos acomodados e não fazemos o que tem que ser feito para estarmos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Então, muitas vezes nós queremos algo que não estamos prontos. É como se pegar mesmo carteira antes de saber dirigir. Você vai acabar batendo carro, você não tem como. A maioria das pessoas que ganham na Mega Sena e não eram ricos, eles voltam para a mesma situação ou pior. Por quê? Porque o que faz uma pessoa ser rica financeiramente é o processo. Então, você vê que quando uma pessoa ela saiu do nada e ela ficou rica e ela perde tudo, rapidamente ela conquista novamente, porque ela sabe o processo, ela sabe o que precisa ser feito para ela conquistar aquilo novamente. Dificilmente acontece isso com quem não passou pelo processo. Então, a pessoa ela tinha uma vida que não era uma vida de rico, aí de repente ela ganha na Mega Sena e ela não sabe fazer o quê? Fazer tudo aquilo que ela ganhou, render e fazer aquilo lá trabalhar para ela, para que ela possa continuar rica. Porque chegar lá até é legal, agora permanecer que é o mais difícil. Chegar a um nível de intimidade com Deus ou com o cônjuge é um processo, né? Só que permanecer naquele nível de intimidade vai depender das nossas escolhas e das nossas atitudes. Então, eu acho que o mais valioso na nossa vida hoje não é nada que nós conquistamos aqui nessa terra, mas sim é o que nós conseguimos acumular de tesouro lá no céu. Então, mas aqui na terra o que é mais valioso mesmo é a família.
Então, as pessoas não estão priorizando isso, entendeu? Então, na vida das pessoas, daquelas que são casadas, o cônjuge, ele vem até mesmo antes dos filhos. O cônjuge é prioridade. Vem antes da mãe, vem antes do pai, vem antes dos filhos, porque quando você se une à sua esposa ou se une ao marido, aquela pessoa vai ser uma só carne. A palavra de Deus fala. E se ela é uma só carne, tudo que você faz contra ela, você está fazendo contra você. Então, essa pessoa, ela é prioridade na sua vida. Os seus filhos, eles vão ter as famílias deles. E eles vão ter as suas prioridades. Então, o mais importante hoje é a família. Primeiro Deus, depois a família. E as pessoas estão invertendo essas situações e é por isso que está bagunçado o negócio por aí. Tem que ser cada um no seu quadrado. E tem que ser cada um no seu quadrado. A mãe lá no quadrado dela, a sogra no quadrado dela, o pai, o sogro, o cunhado, a cunhada, né? Então, cada um vai viver lá as suas coisas. Então, eu falo um recado para os pais, assim, deixa os seus filhos crescerem, deixa eles serem independentes, né? Para de resolver o problema deles. Deixa eles terem as suas experiências, corte o cordão umbilical, né? Pare de resolver os problemas deles para que eles tenham maturidade, né? E filhos, para de depender dos pais, porque muitas vezes ficam dependentes dos pais e fazem tudo pensando: eu vou casar, se não der certo eu volto para casa do meu pai, se não der certo eu separo. Você tá entendendo? Porque se tornou hábito hoje em dia, né? Então, fala assim, se não der certo, enfrenta o problema. Você tem um período de conhecimento que você pode escolher se vai casar ou não com a pessoa. Escolheu, agora, né? Se não analisou direito... Agora segue em frente. Né? Aí eu falei assim, agora vai aprendendo no meio do caminho, pô. Mas desistir não faz mais parte, né? Até, falou assim, a gente não pode simplesmente falar assim, não, agora eu não quero mais, não. E eu até brinco, assim, falando que o único pai que a gente tem que depender é de Deus, né? Que é o único pai que a gente... Exatamente. Depende só dele. Exatamente. Mas falando em prosperidade financeira mesmo, o que faz realmente as pessoas serem prósperas é elas fazerem as coisas com excelência, tá? Então, quando for fazer algo, você que está ouvindo esse podcast, faça essa coisa que você precisa fazer, mas não faça esperando receber a recompensa das pessoas. Faça primeiramente para Deus, tentando agradar a Deus primeiramente. E se você não for recompensado pelas pessoas por isso, também está tudo bem. Porque vai chegar o momento certo que você vai ser honrado, que Deus vai mostrar você para a pessoa certa e você vai ser honrado com aquilo que você faz com excelência. Então, não faça as coisas por fazer ou porque você recebeu uma ordem. Faça aquilo com prazer, faça bem feito, faça com qualidade, faça independente do que você vai receber em troca. Porque quando você faz as coisas com excelência, sem esperar a recompensa é muito maior do que a gente espera. E você nunca sabe quem está vendo você. Muitas vezes você está fazendo algo e você acha que não está sendo notado, mas você está trabalhando em um lugar e se você está fazendo aquilo com excelência e passa alguém e consegue notar que você está fazendo aquilo alegre, entendeu? Que a alegria é um fruto do Espírito, não é algo que você sente, a pessoa olha para você e fala assim, eu preciso dessa pessoa na minha equipe. Porque se ela está fazendo essa função alegre desse jeito, qualquer outra coisa que eu colocar na mão dela, ela vai fazer com essa alegria. E aí você vai ter a oportunidade da sua vida.
Agora, se você faz de qualquer jeito, tudo aquilo que chega nas suas mãos, todas as pessoas também vão enxergar que você está fazendo de qualquer jeito e dificilmente você vai receber a proposta ou a oportunidade de milhão, a chance da sua vida. Sempre, né? A pessoa tem que fazer tudo e fazer com excelência, né? A gente fala, a gente tem que fazer com excelência e fazer com amor também, né? E fazer com amor. E ser intencional. Mas essa intenção ser, primeiro, eu vou agradar a Deus em tudo que eu estou fazendo. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né? Vou agradar a Deus? Ah, não, então... E as pessoas ainda tem muito chão ainda pela frente, tem né? Muito chão pela frente. E aí a gente podia conversar aí muito ainda, mas o tempo curto. E aí deixar aí uma mensagem para o pessoal, né, que está ouvindo a gente, está assistindo a gente também, dá aí o que o coração mandar, né? Você viu que a prosperidade é algo simples, como o reino de Deus também é simples. Então, e o reino de Deus, ele é as pessoas. Então, nós temos que amar as pessoas. Sim. Então, se tem algo que eu posso dizer para tentar acrescentar algo na sua vida, comece a olhar de uma forma diferente para as pessoas. Comece a amar as pessoas. E aí, quando você decidir amar as pessoas, independente das suas falhas, porque isso é amor. Não é as pessoas te agradar. É você amar independente das falhas. Porque quando você está apaixonado, você passa até por cima das falhas. Então você nem enxerga os erros da pessoa. Ou você enxerga e não quer ver, e você está apaixonado e está naquele momento. Mas daí quando passa aquele momento de paixão, aí você tem que amar a pessoa, né, todos os dias, decidir, passar por cima, né, daquelas coisas que desagrada. Isso é amor. É você decidir amar, não um sentimento. Então, ame incondicionalmente, ame as pessoas, procure fazer o bem, procure, né, fazer algo pelas pessoas sem esperar nada em troca. E isso não tem preço. Obrigada pela participação aí, esses ensinamentos, eu já mentalmente aqui eu estava anotando, né? Todos os ensinamentos maravilhosos que a gente recebeu. Espero contar também mais vezes com a sua presença aqui no nosso podcast, trazendo mais vários outros assuntos também. A gente agradece mais uma vez. Sou eu que sou muito grato e nunca desperdice uma oportunidade. Então, quando eu recebi o convite, por mais que eu nunca tenha feito isso, ser a minha primeira vez, as oportunidades elas surgem. Nunca perca uma oportunidade e fique pensando muito. Então, no cotidiano, as pessoas falam assim, o cavalo ele passa selado na sua frente e você só vai ter uma oportunidade de aproveitar e de montar. Então, muitas vezes nós ficamos reclamando das coisas, mas nós deixamos passar tanta oportunidade, porque nós ficamos pensando demais e não agimos e não fazemos o que precisa ser feito. Então, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês e a você também, Fernando. Um abraço para o meu amigo. E eu gostaria de mandar um abraço para o meu apóstolo Gilberto, Sim. Para a apóstola Marta e para toda a minha galera do Palácio de Deus, para a RA Cosméticos, para toda a minha equipe e dizer para minha esposa, meu amor, eu amo você e tamo junto. Até depois do fim. Que coisa linda, né? E como não encerrar, logicamente, esse podcast com todo esse amor, também mandando um abraço queridíssimo para a apóstola Marta, o apóstolo Gilberto aí, que tem nos ensinado tanto, né? Tem enchido nossos corações com tanto amor, né? E futuramente aí vamos ver o horário e a agenda para a gente estar trazendo eles também para compartilhar essas histórias com a gente também, que são lindas, né? E a gente agradece também a todos vocês que acompanharam esse podcast e que também Deus possa derramar bênçãos sem medidas a cada um de vocês
que esteve aí acompanhando, absorvendo todo esse conhecimento que a gente tem aqui vivenciado, né, com o pastor Reginaldo, e que vocês também possam, a cada dia, ter essa nova chance, esse novo vivenciar, esse novo viver durante a caminhada com Cristo, e que todas as coisas em que vocês quiserem, né, os sonhos, os projetos, ore, apresente para Deus, coloque, descreva exatamente, porque com certeza nosso Deus, ele é Pai, ele é maravilhoso, ele vai ouvir sempre e entregar no momento certo aquilo que é para você. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que vocês possam ter o avivamento no coração todos os dias. Até mais.